Provérbio. Bem-vindo à minha teia, disse a aranha ao lobo. Bom, os testes em si para os lobos foram de certa forma normais, fáceis a meu ver. Eu não deveria interferir naqueles testes, pois eram os testes que eles teriam para encontrar seu totem. Seu tão sonhado dragão, e o dragão tão sonhado do próprio Caern. Afinal de contas, aquele Caern precisava de um pouco de luz, mesmo que fosse de um dragão. E quem sabe, talvez sobrasse algum espaço para mim e o dragão talvez me aceitasse. Nunca se sabe. Quando se anda pela Umbra, às vezes as coisas resolvem se tornar um tanto nebulosas. Às vezes, se você não prestar atenção, você perde o foco e deixa coisas passarem desapercebidas. Bom, assim que passamos pelos testes, os jovens lobos se viram de frente a uma enorme montanha. Para falar a verdade, um vulcão, onde por frestas desciam lava em boa parte da sua extensão. Os campos à sua volta tinham alguns fossos de lava. O odor ocre e sulfúrico era já evidente no local. Bom, imaginamos que o alto do vulcão fosse onde era a possível moradia do grande dragão. Apesar de termos visto algo enorme sobrevoar seu topo, ainda não era divisível, pois a montanha era muito alta. Nada que, se eu me transformasse, eu não transporia o caminho facilmente. Mas, como eu disse, era o teste deles e eles tinham que passar nisso. Vamos dizer assim, para mim, era como um teste de iniciação para os mais jovens. Bom, continuamos seguindo por esses campos. As poucas árvores que havia no local já eram retorcidas e queimadas. Poças de lava e mesmo águas sulfúricas se faziam presentes no lugar. E o dia, a noite já não eram evidentes no local, realmente como o território da criatura. Andamos por algumas horas, seguindo o faro de Ayuf, que está se provando uma excelente batedora, apesar de muito nova. Espero que sobreviva orgulhosa dela e eu não traga sua carcaça de volta. Bom, após algumas horas divisamos um campo onde teríamos que passar, onde a lava era mais vívida, mais evidente. E quando, ao passar por esse campo, fomos atacados por uma criatura mesclada em lava. Parecia muito com um humanoide, mas em seu torso já fazia uma essência de lava e ela vertia lava por outras partes de seu corpo grotesco. Os jovens não hesitaram muito. Atacaram a criatura logo de cara, que se provou eficiente em causar dor e fogo. A luta não demorou mais do que 1 minuto, quando um dos jovens arrancou a essência da criatura de seu peito. Bom, de certa forma, foram para aquecer o sangue. Caminhamos mais ainda por horas e horas a fio, até que chegamos realmente ao verdadeiro
sopé do grande vulcão, onde os jovens lobos já se demonstravam cansados e resolvemos parar um pouco para descansar e clarear as ideias. Mesmo não tendo que dormir, mesmo que eles se intitulem espíritos e animais e homens no mesmo corpo, a mente às vezes divaga por horas acordado. A mente às vezes prega peças que só eu sei onde leva. Então, às vezes, mesmo não tendo necessidade de descanso, é bom parar e deixar o cérebro trabalhar e processar tudo o que viu. Às vezes o mínimo detalhe que pode ser lembrado faz uma diferença enorme. Encontramos uma caverna que pela aparência não deveria ser habitada. Era profunda, mas não resolvemos verificar mais adentro aonde poderia levar. E de certa forma era um porto seguro, até que talvez as criaturas de lava evadissem das imediações e pudéssemos ter uma subida tranquila. Subir combatendo é algo cansativo. Logo os jovens lobos se aninharam todos no interior da caverna e ficaram esparsos. E eu imaginando o pior. Imagina só, jovens lobos dormindo dentro de uma caverna onde o interior é mais frio que o exterior, mas ainda mesmo assim ainda verte de seu âmago um vasto cheiro de sulfuro. Então, extremamente, quase que por instinto, puxei a Elf, que estava transformada em lobo, para o meu lado como pelo rabo. Ele que estava sentado em um canto, segurando sua espada como sempre. Bom, um hábito terrível para os de minha terra natal. Se sentar e achar que a espada é a única coisa que tem. Não olhar em volta, apenas para a própria espada que está apontando para o próprio umbigo. Arrastei também Hiro para o meu lado e o Bigby, o italiano, ele não era muito de falar, mas ele entendeu que era para nos manter perto. Bom, eles poderiam descansar tranquilos, outros dias eles tinham um grande teste, talvez, que se sabe, talvez não. Eu estava ali, descansado. Já havia comido bastante, talvez 3 a 4 novilhos, então pra mim não faria, não ia fazer diferença uma noite não, algumas horas sem descansar. E além do mais eu precisava pensar, e pensar com eles mais perto era mais tranquilo do que ficar dividindo a atenção com o ambiente em si. Imaginei coisas grotescas saindo das profundezas dessa caverna. Mas, pela sorte do vento do sol e da luna, o que possivelmente havia habitado o interior disso aí não saiu. Para nosso azar, ou para o azar deles, o que estava de fora, sim, esse veio. Bom, já se passava algumas horas. Eu imaginando quando os lobos iam acordar, já estavam todos dormindo. Quando vi o farfalhar de asas do lado de fora da caverna. Era algo grande passando. Muito grande, imaginei. Bom, se for uma criatura monstruosa, hei de combatê-la. Se for o dragão, estamos mortos. Me aprumei. Deixei todas as armas em ponto de serem sacadas rapidamente. Imaginei que talvez não precisasse usar a espada de minha família tatuada em meu torso. E espero sinceramente que nunca tê-la que tirar até quando voltar à terra de minha mãe. Dei alguns passos até a boca da caverna onde
topei com um homem um tanto peculiar. Usava uma armadura pesada, um elmo pesado, todos em tons vermelho, grená, mais forte até que a própria cor da lava, como se fosse sangue, uma coisa bastante avermelhada, cortando uma nova espada. Bom, o homem veio falando na linguagem nada conhecido para os lobos, mas para mim, incrivelmente peculiar. Eu conhecia aquilo, eu falava aquilo toda a minha vida. Era a linguagem dos dragões. Então, me apresentei. Zulos, los Zaumal Tokugawa, Zulos, Zu Inak, Dar, Grohik, Ha, Hinda, Dova, Nust, Ya, Koga, Dofa, Dova, Zu, Los, Jahi, Pashu, Ko, Ok, Mu. Slen, Tid, Vor. Folusa Korav Nid Nol Dov Duhai Zalokanir Kridar Jur Zalokanir Zil Gro Dova Ulsa Zalokanir Zil Gro Dova Ulsa Zalokanir Zil Gro Dova Ulsa Ge Zalokanir Kalimir Ruthwa Nidarin Jur Av Uvdir, join me or perish with your mortal friends. Falkill Nikrin. Após nossa conversa, retornei retornei mais ao interior onde os lobos estavam e arrumei junto a eles. E esperei eles acordarem para dar a notícia. Quando acordaram, eu lhes contei sobre a visita noturna e o famigerado teste. Os avisei que o dragão havia dito que nesse dia eles teriam o teste deles para serem dignos da honra de portar seu poder. Bom, ele não tinha avisado como, quando, onde seria, então resolvemos subir. Possivelmente seria no topo do vulcão. Saímos da caverna, continuamos andando. Quando, por minha infelicidade, Bigby, por que ele usa esse nome? É tão poderoso que está na mão desse jovem lobo incauto. Começou a soltar algumas piadas, como lagartos que evoluíram de galinhas, dinossauros que evoluíram de galinhas, dragões que evoluíram de galinhas. Bom, não sabia ele que ele estava no território da criatura, e a criatura o via bem. Era incrivelmente gigantesco, quase dantesco. Tão rápido quanto um raio, uma enorme garra vermelha passou-se sobre seu corpo e ele foi alçado em voo, sendo levado ao topo da montanha. O dragão o levou. Ele ouviu os insultos contra os de sua espécie. Imagino que aquele jovem vai estar morto. Bem, mais que depressa, Hiro e Ayo se predispuseram a subir correndo para tentar salvar o amigo lobo incauto. Bom, o que eu podia fazer? Resolvemos seguir. Por um momento eu fico imaginando a loucura do lobo. Primeiro ele queria passar a corrida. Queria que eu me transformasse para passar a corrida.
Não te ideia de quão dantesca, de tão grande a minha forma e o quão em desvantagem ele está. Depois das piadas. Bom, e olha onde se levou. Bom, subi com a Elf e Hiro por metros e metros a fio. O topo ainda parecia estar a 1 a 2 dias de subida. Foi quando o impossível aconteceu. No meio das pedras, vários ferrões foram amassados, deixando a Hiro e a Elf imobilizados. Um deles me acertou, mas não teve muito efeito. Acho que o veneno era pouco para o tamanho do homem. Bem, os dois filhotes imobilizados, só eu imaginei. E agora o dinossauro torce o rabo. Então, mais do que depressa, não pensei 2 vezes. E transformei para minha forma gigantesca. Abocanhei os dois e mantive-os em minha boca, para evitar que fossem machucados. Bem, eu não irei engoli-los, e nada me forçaria a abrir a mandíbula para extraí-los. Nada. Da agora até o final do combate, eles seriam minha preocupação principal. Não gosto de ver filhotes se machucando, ainda mais que estou me apegando a esses. Já há alguns segundos depois de ter feito isso, vi o nosso inimigo. Uma criatura que se assemelhava a uma lula, só que com muito mais tentáculos negros. A cor da pele era como couro negro e pingava um óleo escuro e estranho. Bom, de cara, pelas características, já senti a presença da corruptura. Então, o que eu podia fazer era lutar contra, bater, chutar, dar rabadas até que a criatura se fosse embora ou que a criatura caísse. Bem, meu combate com essa criatura foi, de certa forma, foi até rápido. Eu consegui jogá-lo para a parte superior. Avancei contra ele algumas vezes. Joguei para a parte inferior. Foi quando os lobos dentro de minha boca acordaram. Fizeram um esforço tremendo para sair. A Elf saiu primeiro. Foi ágil. Agora a Hiro ficou como um besta entre minha língua. Hiro tem um gosto de frango. Espero que eu nunca saiba disso. Então cuspi para o alto, para ver se ele ficava o mais distante possível. Foi quando o diabo desse oriental parou na pedra, cravando sua espada. Aí eu já estava perto de mim, mas embaixo, assustada com o meu tamanho. Afinal de contas, era a primeira vez que eles viram. A criatura de couro novamente se virou na parte mais baixa e resolveu vir para o nosso lado, mais uma vez desferindo seus arpões. Bom, foi quando eu resolvi cair sobre ele como uma chuva de dentes. Soltei da parte mais alta para onde ele estava, que era uma parte inferior, e desci como um triturador de dentes sobre ele, que já ficou desnorteado. Por outro lado, já vem a Elf, já vinha pronto para atacar, e Hiro, insanamente, quase como aqueles filmes que a gente assiste na TV, pulou da parte superior, sacando sua espada, inflamando-a. Bom, agora nós descobrimos. Hiro tinha um fetiche. Não era tão comum como pensávamos. Noite havia escolhido bem os jovens dessa matilha, inflamando sua espada e acertando um golpe incrivelmente forte do manto que grichou, urrou, estapeou com seus tentáculos e
e caiu se desfazendo numa poça de óleo estranha. Seus arpões continuaram lá. Bom, para futuras negociações eu arranquei a maioria de seus arpões e guardei em uma bolsa após se transformar em um pequeno momento. Quando terminei isso, que ia falar com os dos lobos jovens para continuarmos subindo, Hiro desapareceu. Imaginei, mais uma vez, agora que o lagarto torce o rabo. Quando eu ia falar com a Ayuth também desapareceu. Mais do que depressa, pensei, Bigby deve ter feito um sandice no topo da montanha e o dragão está os exterminando. Gastei de minha fúria interna para ir até minha forma maior e, como o grande deus Ila, subi pela montanha sem empecilho, destruindo tudo em meu caminho. Nem mesmo a lava poderia me parar até chegar ao topo. E por aí continuei pelo menos uma hora de escalada. Imagina as criaturas do lado lá embaixo olhando um dinossauro, um dragão como eu subindo a montanha. Eles iam ficar confusos porque o covil de um grande dragão e outra criatura grande subindo, no mínimo ia ter uma grande treta. Bem, senhores, fim dessa parte. Não se esqueçam de dar o joinha e fazer seus comentários. Posso continuar se quiserem. Tapa do dedão. Falou!